Bom dia, meu terceiro ano B! E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Convido todos, a partir desse momento, a assistirem a nossa aula de ciências. E nossa aula de ciências hoje continuará na discussão sobre os animais, sobre a classe dos animais. E hoje nós vamos falar sobre os animais invertebrados. E convido desde já todos para pegarem o nosso livro Assim Eu Aprendo e abrir na página 257. Depois que você finalizar a leitura desse texto de animais vertebrados e a metamorfose da borboleta, você vai voltar para a nossa aula. Nesse momento, a única coisa que eu preciso que você faça é a leitura reflexiva dessa parte do texto, dessa parte do livro, porque eles serão os textos base que irão nortear a nossa aula de hoje. Então vai lá que tia Viviane está te aguardando. Então, meus amores, hoje nós vamos falar sobre a classificação dos animais invertebrados. Nós já passamos por um percurso onde traçamos em linhas gerais as características dos animais vertebrados e hoje nós vamos falar dos animais invertebrados, que são aqueles que não possuem coluna vertebral. E já voltando aqui para o nosso texto, no nosso primeiro parágrafo, o texto diz o seguinte: os animais invertebrados são aqueles que não têm coluna vertebral. Há diferentes espécies desse grupo, que representa 97% do nosso reino animal. Ou seja, de 100%, 97% do nosso reino animal é de animais invertebrados. E nós podemos encontrar esses animais invertebrados em todos os ambientes: terra, água e ar. Como, por exemplo, animais invertebrados que vivem na terra, nós temos a borboleta, a barata, a formiga, a minhoca e o caracol. Como exemplo de animais invertebrados que vivem no mar, nós temos o camarão, a ostra, o polvo, a estrela do mar e o ouriço do mar. E de animais invertebrados que vivem na terra, são vários, né? Vou citar aqui, como tem aqui no nosso texto, alguns que vivem na terra, como os insetos. Os insetos também são animais invertebrados. Eles nascem de ovos e têm duas antenas por meio das quais se orientam, tipo a cigarra. Eu acredito que vocês lembram da fábula A Cigarra e a Formiga e vocês percebem que a cigarra ela tem duas anteninhas. E são por aquelas anteninhas que elas se orientam, tá bom, meus amores? Alguns dos insetos possuem 4 asas, como a borboleta, a abelha e também o gafanhoto. Outros têm apenas 2 asas, como a mosca, e aqueles que não apresentam asas, como a pulga, mas também não deixam de ser animais invertebrados. Tá bom, meus amores? E hoje, para contextualizar mais sobre essa classe de animais, sobre esse grupo de animais invertebrados, nós temos aí uma representação simplificada em cores do ciclo da metamorfose da borboleta. Como todos nós sabemos, a borboleta ela já não nasce borboleta. Ela passa por um desenvolvimento, uma mudança, isso quer dizer metamorfose, até chegar ao seu estado borboleta. Mas ela nasce como lagarta. E esse ciclo de mudança se chama metamorfose, tá bom? E eu quero ler para vocês e quero que vocês acompanhem aí no texto o que diz esse texto e essa representação simplificadas da mudança, da metamorfose da borboleta, tá certo? Dos ovos das borboletas nascem as lagartas, tá bom? Que costumam comer muito. Nós temos aqui, ó, a lagarta em sua forma natural, já aqui no primeiro desenho do ciclo. Em seguida, depois de alguns dias,
elas fazem um casulo. A lagarta se transforma em casulo, como vocês estão podendo aí ver nesse sistema aqui, tá bom, meus amores? Está tudo aqui, ó. Lagarta, depois casulo, tá certo? E qual é a próxima fase do desenvolvimento? O casulo é uma cápsula, tá? É uma cápsula onde fica a lagarta por alguns dias, tá bom? Passado esse tempo, passado esses alguns dias, o que sai do casulo é uma borboleta, não mais uma lagarta. Então é essa a metamorfose, onde a lagarta se transforma em borboleta. Vejam que interessante, vejam como é proveitoso saber dessas características e desses aspectos do nosso reino animal. E assim, com essas orientações e informações sobre os animais invertebrados, eu finalizo nossa aula de hoje. E para contextualizar, eu trago para vocês a atividade da página 258, onde são apenas 4 questões. Vocês vão fazer apenas a atividade, tá bom? O Relembrando está preparado para outro momento da nossa aula online. Tá bom? Então, a atividade é de 4 questões e acompanhando com vocês, eu vou ler junto para que vocês se sintam mais seguros. Existe a primeira questão em que pede o seguinte: em quais ambientes podemos encontrar animais invertebrados? Através da leitura do texto e através da aula. O que você conseguiu identificar e assim você vai dar a sua resposta. Segunda questão: cite 2 invertebrados utilizados na nossa alimentação. Cite 2 nomes de animais vertebrados que nós nos alimentamos, que utilizamos eles na nossa alimentação, tá bom? Vamos pensar aí um pouquinho. Questão 3. Muitos invertebrados são prejudiciais à nossa saúde. Vocês sabiam disso? Os mosquitos, por exemplo, são transmissores de doenças. Nós temos aí o Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue, entre outros. Cite 2 doenças transmitidas por mosquitos. Então, vocês podem fazer aí uma pesquisa prévia para dar essa resposta à questão 3. E na questão 4, vocês vão indicar se esses 6 animais que estão aí, eles são invertebrados ou vertebrados. Então, na linha abaixo de cada imagem, você vai colocar se esse animal, pelo que nós já vimos durante todo esse percurso das aulas, se ele é invertebrado ou se ele é vertebrado. Tá bom, meu amor? Então, finalizou a resolução da atividade, você vai mandar o feedback para a tia Viviane para que ela possa acompanhar o seu desenvolvimento. E assim finalizamos nossa aula de ciência de hoje. Agradeço a todos pela atenção, um grande beijo e até o nosso próximo encontro.